Esta mamba começa com Sua Majestade, um homem de cabelos prateados com olheiras, se aproximando de uma mulher de cabelos longos da cor do céu. Ele pergunta se ela é a Lady McKellen, ao que ela responde com uma reverência e confirma sua identidade. As criadas inclinam suas cabeças em respeito enquanto observam a interação. Para entender como eles chegaram a esse ponto, vamos voltar ao começo. Quando ele era mais jovem, o imperador, que ainda era um jovem príncipe na época, muitas vezes vagava sozinho e se afastava de seus cavaleiros acompanhantes. Um dia, ele se deparou com uma bruxa. Vendo o quão bonito ele era, ela tentou seduzir o jovem príncipe para ficar com ela. No entanto, ele respondeu com desprezo, o que enfureceu a bruxa. Como resultado, ela lançou um feitiço sobre o jovem príncipe. Sem saber dos efeitos duradouros de seu feitiço, ele agiu de forma imprudente e a matou. Apesar da morte da bruxa, seu feitiço permaneceu. Amaldiçoou o jovem príncipe, garantindo que ele nunca pudesse dormir. Sem maneira de desfazer a maldição agora que a bruxa se foi, o príncipe sofreu, eventualmente se tornando um tirano para seus súditos. No entanto, um dia, o Duque McKellen se aproximou dele, afirmando que poderia curar o imperador da maldição. De acordo com o Duque, sua filha Lilon, uma donzela com longos cabelos azuis escuros, possuía a chave para quebrar a maldição. Infelizmente para o imperador, Lilon já amava outra pessoa. No entanto, seu pai exigiu que ela priorizasse o nome da família sobre seu amor. No dia em que Lilon deveria ser coroada imperatriz, ela fugiu para encontrar seu amado. O duque, suspeitando do ato rebelde de sua filha, mandou eliminar seu amante. Arrasada pela morte de seu amado, Lilon tirou sua própria vida. Esse evento levou o imperador à loucura, e sua raiva agora estava direcionada para o ducado McKellen, que foi exterminado pouco antes do clímax da história. Sim, tudo isso era apenas uma história até que nossa heroína transmigrou para ela e foi forçada a reviver uma das personagens da história, Layla, a irmã mais velha. Nossa heroína transmigrou assim que o duque instruiu Layla a atender às necessidades do imperador. Como ela já sabia o que aconteceria na história, nossa heroína decidiu ir para o palácio no lugar de Layla para evitar o trágico fim do ducado de Macelian. Agora, voltando ao presente, nossa heroína está no quarto do imperador com ele sentado na cama e lhe perguntando o que fazer para que ele possa dormir. Algumas das criadas e cavaleiros também estavam presentes. Ao instruí-lo a deitar, fechar os olhos e não se mexer de jeito nenhum, ele fez como ela disse. Ela se aproximou, seus lábios se aproximando dos lábios do imperador, quando ele de repente abriu os olhos, encarando-a, e cobriu a boca de nossa heroína com a mão. Com isso, ela ficou surpresa, explicando que só pretendia fazer isso em sua testa até que ele cedesse. Então, eventualmente, ela lhe deu um pequeno beijo na mencionada parte do corpo. Assim que ela o fez, seus olhos se abriram em um olhar fulminante, mas ele ficou surpreso ao ver um flash mágico acima de sua cabeça e, em breve, caiu em um sono profundo. Uma das criadas se aproximou de Sua Alteza para verificar se era verdade e ficou feliz em ver que Sua Majestade realmente estava dormindo. Além disso, a criada também disse à nossa heroína que, a princípio, duvidava se esta última realmente poderia fazê-lo dormir, mas felizmente, a senhora de cabelos azuis fez sua mágica. Falando em mágica, sua família foi abençoada por uma fada madrinha disfarçada de velha há mais de 200 anos. Sua bênção permite que as mulheres da família Macelian façam os outros dormirem com um beijo, e mesmo depois de morrerem, o poder não desaparecerá. Antes de nossa heroína partir, a criada perguntou se Sua Alteza poderia dormir todas as noites a partir de agora, ao que nossa heroína aqueceu, acrescentando que ele dormiria por boas 6 horas. De volta à propriedade de Macelian, Laylan está doente de preocupação com a decisão repentina de sua irmã de visitar o imperador em seu lugar e já estava decidindo se enviaria alguém para buscá-la. Foi então que nossa heroína, cujo nome é Lilian, apareceu atrás de Laylan, e embora Laylan estivesse um pouco irritada e doente de preocupação, ela não conseguia ficar brava com nossa heroína, que estava sorrindo. Além disso, Lilian assegurou a Laylan que ela só queria proteger as coisas que ela ama e disse a Laylan para não se preocupar demais. Depois disso, Laylan voltou para seu quarto, uma criada ajudando a pentear os cabelos.
Enquanto ela dizia à criada que era diferente de Lilian agir por conta própria dessa forma, a criada acrescentou que Leyland deveria aproveitar essa oportunidade e que agora, Lilian poderia realmente ser útil no palácio. A criada acabou de terminar de falar quando Leyland segurou seu braço, irritada com a criada por desrespeitar sua irmã, que todos pensam que Lilian é uma piada. Por causa disso, Leyland chamou todas as criadas, dizendo que ela e sua irmã lidarão com a punição delas. De volta ao seu quarto, Lilia deitou-se na cama com um pano na mão, pensando como hoje foi o dia mais cansativo desde que foi transportada para o livro. Quando de repente Leila entrou e ficou surpresa ao ver os pedaços sujos de pano no chão, bem como o esfregão e o balde. A senhora de cabelos escuros da casa perguntou a Lilian há quanto tempo isso estava acontecendo, ao que nossa heroína respondeu que sempre foi assim porque as criadas lhe disseram que ela era uma criança ilegítima. Irritada com o que fizeram com sua irmã, Leyland demitiu todas as criadas. Enquanto Lilian pensava consigo mesma o quanto amava sua irmã por sempre cuidar dela. Como as criadas foram expulsas à força do quarto, as duas mulheres ficaram sozinhas. Leyland mais uma vez disse à outra que não gosta que Lilian tenha ido ao tirano. Quanto a Lilian, ela apenas assegurou a Leyland que queria ir lá para proteger sua irmã e seu amado, mas principalmente a felicidade de Leyland, e não apenas para proteger a destruição da família Macallian. Enquanto isso, o imperador finalmente acordou de seu sono e notou uma carta bem ao lado de sua cama. No dia seguinte, Bastian, irmão de Leyland e Lilian, estava do lado de fora praticando suas habilidades de esgrima quando o mordomo se aproximou dele e relatou o que aconteceu na noite anterior. Ele compartilhou com o jovem senhor da casa que sua irmã demitiu mais de 20 funcionários na noite passada por causa do que ela descobriu sobre o que fizeram com Lilian. O mordomo tinha grandes esperanças de que Bastian falasse algum sentido para sua irmã e até argumentou que ele estava servindo a casa deles há bastante tempo. Para isso, Bastian apenas riu e disse que as demissões eram justificadas. O mordomo respondeu que o jovem senhor também sabia o que estava acontecendo com sua irmã mais nova e não fez nada. Mas Bastian disse que a única razão pela qual ele permaneceu à margem é porque ele queria que Lilian lidasse com ele sozinha. Mas, infelizmente, a jovem Lilian é muito bondosa. E com o último aviso, ele mandou o mordomo embora de sua vista antes que ele se voltasse para a violência. De volta ao quarto de Lilian, as empregadas agora eram muito mais gentis com ela, embora não a tratassem com muito respeito. Ainda assim, era uma melhoria em relação à forma como ela estava sendo tratada antes. Sinceramente, elas estavam apenas assustadas, vendo como Leyland colocou uma das empregadas para dormir à força na noite passada depois que ela causou muita confusão ao ser demitida, o que deixou o restante dos funcionários da propriedade MC Callion cautelosos sobre como tratar Lilian. Além disso, Leyland também pensou em contar a ela que foi o pai deles quem decidiu que Leyland deveria ir ao imperador. E como todo pai autojusto, ele acredita que sua palavra é lei, o que lhe rendeu o apelido de Duque Bomer. Enquanto esperava a empregada trazer seu vestido, Lilian também pensou em como o Duque é uma pessoa de duas caras, agindo de forma agradável e simpática na frente dos outros, mas assim que chega em casa começa a xingar e se torna violento. Antes que ela pudesse pensar mais nele, a empregada trouxe o vestido de Lilian, que ela rapidamente vestiu e desceu para comer com sua família. Enquanto comiam, o Duque trouxe o assunto de que Lilian conseguiu fazer o imperador dormir na noite passada, mas questionou as ações de Lilian. No entanto, nossa heroína apenas respondeu que não podia ficar parada e não fazer nada e questionou o Duque porque ele não aprova o amante de Leyland. Ao mencionar isso, o velho rapidamente perdeu a paciência, gritando com Lilian que o amante de Leyland não é adequado para o título de Duque. Mas nossa heroína só pôde discordar, irritada com sua obstinação. Ele se levantou e rapidamente se aproximou de Lilian, dando-lhe um tapa enquanto também lembrava a ela de suas origens humildes. Nesse momento, o imperador entrou na sala e perguntou a Lilia o que aconteceria se ele soubesse de onde ela vinha. Para isso, nossa heroína contou a verdade ao imperador, revelando que sua mãe é uma empregada. Ao ouvir isso, Sua Majestade perguntou ao Duque se a filha de uma empregada não poderia fazê-lo dormir. Para isso, o Duque respondeu que qualquer dama do ducado de MC Callion poderia fazer o imperador dormir.
Então Sua Alteza Real acrescentou que não haveria problemas. O Duque, por outro lado, está começando a desmoronar diante dessa reviravolta dos acontecimentos. Enquanto o Imperador perguntava a Lilian se ela o faria dormir também, nossa heroína afirmou e alegremente foi com o Imperador quando eles voltaram para o palácio. Assim que o Imperador colocou os pés dentro do palácio, ele começou a arrastar Lilian até chegarem aos seus aposentos. Assim que o fizeram, o Imperador começou a se despir, para choque de Lilian. Mas Sua Alteza foi rápido em explicar que ele só pretendia trocar por roupas mais confortáveis para dormir. Vendo que nossa heroína estava bastante envergonhada, o Imperador pediu que ela se virasse para não vê-lo se trocando. E finalmente era a hora de fazer Sua Majestade dormir. Conforme Lilian se aproximava dele para lhe dar um beijo, o Imperador a agarrou e a segurou em seus braços enquanto se deitava na cama. Sua razão para fazer isso era que Lilian iria embora logo após fazê-lo dormir, e ele não queria isso. E antes que eles começassem a discutir, ele beijou a testa dela, o que fez Sua Majestade desmaiar em um segundo. Assim que ele finalmente dormiu, a chefe das empregadas e um dos guardas entraram correndo no quarto para soltar as mãos adormecidas do tirano do corpo de Lilian. Assim que conseguiram fazer isso, a chefe das empregadas a acompanhou até um dos luxuosos quartos de hóspedes da casa reservados apenas para convidados distinguidos, enquanto outras duas empregadas ficaram esperando suas ordens. Sentindo que elas não partiriam tão cedo, Lilian disse claramente a todas elas que elas parecem estar determinadas a mantê-la dentro das instalações. Ao ouvir isso, elas se desculparam rapidamente e disseram que querem que ela fique um pouco mais no Palácio Imperial, já que ela tem um efeito positivo sobre Sua Majestade. Segundo elas, ele é muito mais gentil e tolerante não apenas com seus funcionários, mas também com seus súditos. Antes, o menor erro poderia resultar em uma bronca do Imperador, mas agora ele é muito mais indulgente. É por isso que elas estão empenhadas em fornecer qualquer serviço que Lilian precise. Ouvindo tudo isso, Lilian disse a elas que não tem nenhum apego ao ducado e que prefere ficar em um lugar onde ela se sinta confortável e bem-vinda. No dia seguinte, o Imperador prosseguiu com suas obrigações e interagiu com seus súditos. Eventualmente, ele perguntou sobre a situação da revolta de Usfalton. O comandante, com remorso, pediu desculpas e explicou que eles precisavam de tropas adicionais para combater a rebelião. Ciente de como o Imperador reagiria desfavoravelmente a essa notícia, o comandante já havia começado a se preparar para o pior. Mas ele ficou surpreso quando Sua Majestade respondeu que iria fornecer mais tropas ao comandante por causa desse evento. Não demorou muito para as pessoas no palácio perceberem uma mudança no Imperador, perguntando se algo havia acontecido, já que ele estava muito mais amável. Ele se tornou o assunto da cidade, enquanto Lilian apenas passa seu tempo no jardim se aproximando da empregada. Quando de repente, o Imperador apareceu na frente de nossa heroína, Lilian. Ela percebeu rapidamente que seu semblante melhorou e, sentindo que ele estava de bom humor, perguntou a Sua Majestade se ela poderia morar na propriedade por um tempo, ao que ele prontamente concordou. Mais uma vez, o Imperador perguntou se ela irá se deitar com ele esta noite, o que nossa heroína prometeu que faria. Sua conversa foi interrompida pela repentina aparição de Bastian. Antes de Bastian ir ver sua irmã no Palácio Imperial, ele teve uma longa conversa com Leylan numa celia na noite anterior. Durante a conversa, Leylan finalmente se abriu para o irmão, revelando que ela tem um amante há mais de 1 ano e meio. Mas mais importante do que isso, Leylan falou sobre sua preocupação com Lilian, que pode estar perturbada agora, já que seu pai desmaiou por causa dos eventos recentes. Ouvindo tudo isso, Bastian tranquilizou sua irmã e prometeu que fará o seu melhor para trazer Lilian de volta para casa. Agora vamos avançar para o momento antes de Bastian aparecer. Pouco antes do Imperador aparecer na frente de Lilian, ela tentou oferecer a flor do jardim para ele, mas nossa heroína recusou, o que confundiu ainda mais o Imperador. Ele ficou perplexo como ela não parecia ter nenhum desejo, porque se ela tivesse, ele poderia usá-lo para prendê-la a ele para que ela nunca pudesse sair. Além disso, o que está pesando em sua mente é como a chefe das empregadas o repreendeu por trazer Lilian de volta para a propriedade imperial, dizendo também que ele deveria ser bom com ela.
Além disso, ela enfatizou que Sua Majestade tem que conquistar o coração de nossa heroína de qualquer maneira. Agora, o imperador está fazendo o seu melhor para estar ao lado de Lilian, agradando-a com conversas sobre flores, quando Bastian aparece, dizendo a Sua Majestade que ele vai escoltar sua irmã de volta para casa. O imperador não ficou satisfeito ao ouvir tal coisa e parece prestes a ter um ataque de raiva quando Bastian explicou que, como Lilian ainda está solteira e é uma dama da família Masselian, tê-la na propriedade imperial é bastante escandaloso. Mas Sua Majestade se recusou a desistir de nossa heroína, lembrando-a de que ela entrará em seus aposentos esta noite, o que irritou Bastian. Mas ele rapidamente se recompôs e disse à nossa heroína que a saúde do duque se deteriorou, agora que ela está preocupada e convencida a ir para casa. O imperador não teve escolha a não ser deixá-la ir e disse a Lilian que ele enviará uma carruagem para buscá-la esta noite. Ao voltar para a propriedade Macallion, nossa heroína visitou seu pai doente em sua cama e pensou consigo mesma que sua morte era inevitável, embora tenha sido diferente do que aconteceu no livro. Apesar de sua condição grave, Leylan e Bastian parecem mais vivos agora do que nunca ao pensar em se libertar do Duque Boomer. Depois de ver o Duque, Bastian rapidamente levou suas duas irmãs para fora, dizendo-lhes que deveriam conversar um pouco. E ele rapidamente trouxe o assunto do casamento de Lilian com o imperador. Bastian tentou dissuadi-la, mas nossa heroína já havia tomado sua decisão. Apesar das preocupações de Leylan, Lilian disse a eles que ele está muito mais gentil agora que está conseguindo dormir. Além disso, se ela sentir algum perigo, ela imediatamente informará seus irmãos para que eles não se preocupem demais. E isso aliviou um peso dos ombros de Bastian. De volta ao Palácio Imperial, o imperador sentou-se esperando por Lilian e pensando em uma maneira de fazer com que nossa heroína permaneça permanentemente em sua residência sem manchar sua reputação. E assim que Lilian entrou em seus aposentos, Sua Majestade foi rápido em pedir sua mão em casamento. Com o mínimo esforço, ela não pôde deixar de apontar o quão insatisfatório foi, ao mesmo tempo em que o rejeitava. Ao ouvir a rejeição direta de Lilian, o imperador perguntou se era por causa de sua proposta sem graça. Mas Lilian disse a ele que esse não era o caso. Em sua mente, a heroína explicou que Kali, o imperador, não era seu personagem favorito no livro por causa das configurações de encontros de seu personagem. Embora ter um homem bonito que a perseguisse fosse algo interessante, nossa heroína sempre sonhou em experimentar isso em primeira mão, mas agora percebeu o quão fantasioso isso realmente é. Ainda assim, ela aceitou a proposta de casamento de Kali com uma condição. Eles só se casarão por 1 ano, o que fez o imperador questionar suas razões, pensando que ela pode ser desleal a ele. Para isso, Lilian respondeu que um deles pode se apaixonar por outras pessoas daqui a 1 ano. Lembrando que Kali se apaixona pela protagonista feminina chamada Salah nesse momento, de acordo com o livro, mas o imperador não está convencido, pensando que nossa heroína não confia nele. A única resposta de Lilian é que ela voltará atrás se ele não gostar de sua condição. Finalmente cedendo, ele rapidamente redigiu seu acordo de casamento, que durará 1 ano, com ambas as partes assinando o contrato. Lilian está feliz com o resultado e prometeu fazer o imperador dormir. Enquanto Kali, por outro lado, disse a ela que ela não será mais alvo de rumores maliciosos depois de se casar com ele. No dia seguinte, Kali senta em seu escritório pensando porque Lilian nem sequer exigiu algo quando fizeram um contrato. E ao pensar de volta, ele pensou que talvez tivesse a ver com sua proposta sem graça. Mas antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, o comandante, Conde Reynard Ellen, entrou em seu estudo para relatar que tiveram sucesso em subjugar a rebelião. Ao ouvir como ele teve sucesso, Kali disse ao comandante que ele será recompensado generosamente por seus esforços, o que fez o outro não conseguir evitar chorar, prometendo sua vida e lealdade a Sua Majestade mais uma vez. Enquanto chorava, ele tirou um lenço cor-de-rosa que Kali notou, o que o levou a perguntar se o comandante era um homem recém-casado. Este último ficou confuso com a pergunta, mas afirmou. E Kali perguntou a ele desta vez como ele pediu sua esposa em casamento. Ainda confuso com as perguntas de Sua Majestade, o Conde Ellen compartilhou como preparou um grande buquê e pediu sua então amante e futura esposa na praça da cidade, como um gesto audacioso de seu amor.
Vendo como seu comandante executou tal plano para pedir sua esposa em casamento, Kali não pôde deixar de perguntar a ele se o simples ato de pedir a mão de uma mulher em casamento resultaria em uma rejeição. E o conde Ellen respondeu que sim. Ao ouvir isso, Kali agora percebe a gravidade total de sua proposta monótona que o deixou se sentindo abatido. Ao contrário de Kali, Lilian está se divertindo muito praticando esgrima com alguns dos cavaleiros imperiais. Apesar de sua aparência, ela é realmente habilidosa com a espada. E assim que ela pensou que poderia lutar mais, um dos cavaleiros apontou para Kali, parado a poucos metros de distância, com um grande buquê de flores azuis na mão. Nossa heroína já tem um pressentimento ruim sobre o que vai acontecer, mas antes que ela pudesse impedi-lo, Sua Majestade se ajoelhou e pediu novamente a mão dela em casamento. Os cavaleiros servindo como testemunhas de tudo isso. Logo em seguida, a notícia do imperador pedindo a mão de Lilian em casamento chegou aos ouvidos da governanta-chefe, que invadiu o escritório de Kali. Mais uma vez, ela repreende o imperador por seu comportamento impulsivo, já pensando que outra crise está por vir com a maneira como ele está lidando com as coisas. Felizmente, Enna, a governanta-chefe, escolheu olhar para o lado positivo das coisas, que é o fato de Lilian ainda ter ido aos aposentos de Kali na noite passada. Então ainda há uma chance de se redimir. Então ela insta Sua Majestade a se desculpar com Lilian por constrangê-la daquela forma. De volta à mansão Macelian, Bastian está perdendo a calma, perguntando à nossa heroína se ela está realmente decidida a se casar com alguém assim. Mas Lilian já tomou sua decisão. Seu acesso de raiva foi interrompido quando um dos serviçais anunciou que alguém do Palácio Imperial estava à porta para buscar Lilian. Mas ele rapidamente o mandou embora, ainda irritado com Sua Majestade. Bastian decidiu que ele mesmo levará sua irmã mais nova ao palácio, dizendo que era seu dever protegê-la. Assim que chegaram ao palácio, Kali rapidamente se desculpou com Lilian, dizendo que seguiu o conselho de Enna. Ao ouvir o nome, nossa heroína questionou quem ela era, ao que Kali disse que era a governanta-chefe. Mas voltando ao pedido de desculpas de Sua Majestade, nossa heroína foi rápida em perdoá-lo, pensando que agora tudo estava bem. O imperador então perguntou quando deveriam se casar, o que provocou um acesso de raiva de Bastian. Mas desta vez, foi sua irmã quem o impediu de reclamar, explicando que chegou a hora dela se casar com o imperador. Ao ouvir isso, Bastian pediu a ele e a Lilian que se retirassem por um minuto enquanto conversavam sobre sua decisão. Apesar de estarem do lado de fora, Kali ainda podia ouvir o que os irmãos estavam falando, com Bastian convencendo sua irmã a não se casar com ele. Mas surpreendentemente, Lilian teve algumas coisas boas a dizer sobre Kali, especialmente sua consideração por ela. Ouvindo tudo isso, Bastian perguntou se ela começou a gostar do imperador, ao que ela respondeu que não. Mas ela gosta do rosto bonito dele. Mais tarde naquela noite, quando ele se prepara para dormir, Kali pediu a Aina para preparar pepinos para ele colocar no rosto, lembrando o que Lilian disse. A governanta-chefe, Amy, ficou confusa, mas fez o que seu mestre ordenou. Então, ele acabou com o rosto bem liso e hidratado antes de Lilian entrar para colocá-lo para dormir. Infelizmente para ele, nossa heroína não percebeu como seu rosto estava liso, o que fez o imperador ficar emburrado. Recusando-se a contar a diferença em seu rosto naquela noite, vendo que ele não estava mais no clima, Lilian não insistiu e o colocou para dormir rapidamente. No dia seguinte, Bastian leva Lilian a um pomar e diz a ela que a área será dela. Bem, mais uma vez ele pede a ela para reconsiderar sua decisão sobre o imperador, mas mais uma vez Lilian diz a ele que já decidiu. À noite, quando ela vem colocar Sua Majestade para dormir, Kali percebeu como ela cheirava frutas e terra e perguntou para onde ela foi hoje. Para isso, nossa heroína respondeu que foi ver muitas coisas bonitas, ao que o imperador se levantou da cama com as sobrancelhas franzidas. Vendo isso, Lilian pensou consigo mesma o quão sem vergonha o imperador é por duvidar de sua virtuosidade. Mas como ela já conseguiu uma reação interessante dele, decidiu seguir em frente e brincar com ele. No dia seguinte, Bastian e Lilian voltaram ao pomar e encontraram um sinal surpreendente colado na frente que dizia que apenas o conde e sua família poderiam usá-lo a partir de agora.
Bastian se perguntou o que poderia ter acontecido para implementar essa lei da noite para o dia, mas sua irmã só pôde sorrir em exasperação, pensando que provavelmente tinha a ver com o que aconteceu na noite passada com Kyle. Antes de colocá-lo para dormir, Lilian disse ao imperador que conheceu muitas pessoas mais jovens e frescas do que ele, aproveitando o tempo que passaram juntos o dia todo. Claro, tudo isso era apenas uma história exagerada do que aconteceu no pomar, mas nossa heroína queria dar o troco no imperador pelo que ele fez com ela na noite passada, deixando-a pendurada. Antes que ele pudesse reclamar e fazer birra, Lilian eventualmente esclareceu tudo e disse que ela apenas foi ao pomar com seu irmão. Ela também disse a ele que estava apenas brincando com Kyle. O imperador agora percebeu como era ser manipulado assim, então ele se desculpou, e nossa heroína foi rápida em perdoar. Mas mais do que isso, ela estava mais do que disposta a permitir que ele se redimisse, mas desta vez sem surpresas embaraçosas. Por isso, no dia seguinte, Kyle consultou imediatamente Hannah sobre que atividade ele deveria fazer com Lilian antes de dormir. Ouvindo tudo isso, a governanta-chefe sugeriu que eles tomassem chá juntos, já que isso é algo que muitos casais fazem. Sua Majestade aceitou prontamente a sugestão de Hannah, mas quando chegou a noite, ele ficou irritado com a aparência dos biscoitos. Se Lilian chamou as frutas de bonitas, então ela provavelmente chamaria esses biscoitos de bonitos também, ele pensou. De repente, Lilian apareceu e ficou encantada com o que ele preparou, especialmente com os biscoitos. Mas Kyle só conseguiu quebrar as cabeças dos biscoitos com irritação. Agora, é hora de ele ser colocado para dormir. Enquanto ele está sentado na cama esperando por Lilian, ele pergunta a Ina se há uma chance de ele se aproximar mais de nossa heroína, ao que a governanta-chefe responde apenas que ainda há tempo e seu relacionamento pode melhorar nos próximos dias, desde que o imperador se esforce. Seguindo o conselho de Hannah, Kyle tentou novamente pedir a Lilian se ela poderia passar mais tempo com ele, ao que nossa heroína disse sim, desde que fosse dentro do palácio, como ter uma refeição juntos. Mas assim que ele sugeriu sair do palácio, nossa heroína o rejeitou rapidamente com um sorriso, deixando Kyle desanimado. No dia seguinte, o imperador convocou o Conde Ellen, perguntando ao comandante o que ele fazia quando tinha encontros internos. Ao ouvir isso, o Conde Ellen pensou consigo mesmo que os rumores que circulam no palácio são verdadeiros. O imperador mudou por causa do poder do amor. Agora que ele verificou com seus próprios olhos, o Conde Ellen decidiu que fará tudo ao seu alcance para ajudar Sua Majestade. Um pouco mais tarde, Kyle e Lilian finalmente sentam para jantar juntos, com nossa heroína percebendo rapidamente que a comida servida é o jantar especial que Sala elogiou tanto no livro. Agora que estão juntos, Kyle decidiu usar o que o Conde Ellen disse para praticar dizer ao outro o quanto está se divertindo, elogiando Lilian e dizendo coisas doces para ela, muito para o choque e horror das criadas que os atendem. Mesmo surpresa com o comportamento de Kyle, Lilian sabia no fundo que Sua Majestade deve estar com medo de que ela fuja, transformando-o novamente em um homem sem sono. Por causa disso, Lilian o assegurou mais uma vez que pretende cumprir seu contrato de 1 ano, apenas para ter certeza de que a verdadeira protagonista da história, Sela, está vindo. Além de assegurá-lo de que continuará a fazê-lo dormir, Lilian também disse a Kyle que se encontrará com alguém importante amanhã, mas prometeu voltar para fazê-lo dormir à noite. No dia seguinte, nossa heroína se encontrou animada com Celestian Ellen, seu segundo personagem favorito no livro, que também é a vilã suprema da história. Celestian Ellen, uma mulher ruiva com traços marcantes, era a vilã final na história original. E por causa de sua língua afiada e sua forma direta de falar, muitas pessoas passaram a não gostar dela. Com poucas pessoas ao seu lado, Celestian decidiu ser a vilã e seguir em frente. Voltando à situação atual, a ruiva fez pequena conversa com nossa heroína, perguntando a Lilian se ela pode estar desapontada porque a propriedade não tem jardins. Para isso, nossa heroína apenas respondeu que é porque não muitas pessoas se interessam por isso, o que surpreendeu Celestian por causa de sua franqueza. Mas há uma razão pela qual nossa heroína está agindo dessa maneira no romance. Celestian disse algo a Salah que irritou profundamente a protagonista feminina, o que eventualmente as tornou inimigas.
Então, aplicando o que ela sabia do livro e para evitar problemas, nossa heroína decidiu que quer estar além do bom lado de Celestian e não se tornar sua inimiga. Após a reunião, as duas mulheres tomaram chá da tarde. Celestian ficou surpresa com a quantidade de biscoitos que Lilian conseguiu devorar, mastigando feliz. No entanto, nossa heroína ficou chocada ao ver o Conde Ellen, que veio servir mais biscoitos. Mas não é exatamente por isso que ela ficou chocada. Na história original, o Conde Ellen nem deveria estar vivo, como Lilian e seu marido conversaram. Celestian não pôde deixar de lembrar como ele queria convidar a heroína para a propriedade deles. No começo, ela não ficou feliz com a sugestão, mas o marido de Celestian disse apenas que Lilian é sua salvadora, pois ela mudou o imperador. Olhando para ela agora, Celestian percebeu como Lilian tem uma risada inocente e não interpreta suas palavras erroneamente, ao contrário de muitos antes dela. Assim, o tempo passou rapidamente e já estava quase anoitecendo. Quando Lilian estava prestes a partir, Celestian se aproximou dela e perguntou se ela realmente será coroada como imperatriz e por que nossa heroína estava determinada a fazê-lo. No entanto, Lilian foi distraída por sons de movimento vindos dos arbustos. Em vez de responder a Celestian, ela marchou diretamente para o arbusto e chutou um certo homem no rosto. Celestian ficou chocada com o que ela fez, mas Lilian rapidamente puxou o homem pelos cabelos para fora dos arbustos. Nossa heroína perguntou se Celestian o conhecia, ao que a ruiva revelou que ele a estava perseguindo há algum tempo. Ignorando Lilian, o homem gritou com Celestian por tentar seduzir outras mulheres. Mas Lilian não ficou irritada com o que ele disse, então ela rapidamente torceu o braço dele e o fez dormir. Vendo os atos heróicos de Lilian, Celestian não pôde deixar de admirar nossa heroína enquanto os outros guardas levavam o intruso ao departamento de justiça. Depois de tudo isso, Lilian voltou para casa e contou os eventos do dia à sua majestade, antes de fazê-lo dormir. Mas entre todas as coisas que ela mencionou, a que ficou na mente de Kali é o fato de outro homem ter tocado seus lábios. Mas em vez de ficar chateado com isso, Kali decidiu não arranjar confusão e apenas pediu a Lilian para fazê-lo dormir rapidamente. No dia seguinte, o Conde Ellen é convocado por Sua Majestade mais uma vez, e ao entrar na corte, ele já podia ver que Kali estava preocupado. Sem mais delongas, Sua Majestade rapidamente transmitiu ao comandante que ele fez tudo o que lhe foi dito, perguntando se havia um erro na maneira como ele estava cortejando Lilian. Para isso, o Conde Ellen apenas pediu a Sua Majestade para explicar toda a situação o mais vividamente possível, o que Kali fez. Depois de ouvir tudo, o Conde Ellen não pôde deixar de sentir também decepção e desgosto pelas ações do imperador. Então, desta vez, ele propôs outra maneira para ele mostrar seus sentimentos sem dizer nada. E é através da sinceridade, esforço e clima ao fazer comida. Mais tarde naquela noite, Lilian ficou surpresa ao ver Sua Majestade sentado e esperando por ela em vez de estar deitado. Ele pediu a ela para ir ao jardim com ele. Nossa heroína obedeceu e ficou surpresa ao ver que ele realmente havia preparado algo para ela, biscoitos que ele mesmo assou. Lilian se serviu de alguns, mesmo que Sua Majestade tenha dito que ela não deveria se forçar. Mas nossa heroína de coração bondoso até disse a ele que eles estavam bons. Eles passaram um tempo de qualidade sob a luz da lua, e em comparação com as vezes anteriores, Lilian disse que este foi de longe o melhor momento que passaram juntos, deixando um rubor nas bochechas de Sua Majestade. Como Lilian gostou da comida que ele fez, tornou-se costume para Kali começar a assar para nossa heroína. Embora, sendo honestos, a comida seja muito pior, ainda assim Lilian continua a comer, o que por sua vez, faz o imperador gostar mais dela. Infelizmente para ele, Lilian continua a entender mal, pensando que ele só se apaixonou por ela porque ela o faz dormir todas as noites. Quando não está passando tempo no Palácio Imperial, Lilian volta para a propriedade MC Calion. E hoje, ela treina com seu irmão Bastian. O mais velho dos MC Calion estava apenas treinando Lilian em suas técnicas quando de repente um dos criados anunciou que um convidado chegou. Era Celestian. A ruiva pediu desculpas rapidamente por sua visita abrupta, para surpresa dos irmãos MC Calion.
Mas Celestian disse apenas que quer passar um tempo com nossa heroína e também trouxe biscoitos e várias coisas que Lilian gosta. Desde que agora eles têm um convidado, os irmãos MC Calion entretiveram Celestian na sala de estar enquanto a esposa do comandante perguntou à nossa heroína se ela estava aprendendo a espada porque tinha interesse nisso. Para isso, Lilian explicou que é costume as mulheres e suas famílias aprenderem esgrima, o que contrasta diretamente com a família de Celestian. Ela contou como quando era mais jovem, sempre quis ser uma cavaleira, mas seu pai a proibiu de segurar uma espada, dizendo que nenhum homem quer se casar com uma mulher violenta. Ao ouvir isso, Bastion não pôde deixar de comentar o quão antiquado é o pai de Celestian. Mas Lilian agora diz a ela que ela pode aprender agora, já que ela já saiu de sua casa. No início, Celestian estava hesitante ao ver o número de calos nas mãos de Lilian, mas nossa heroína a tranquilizou, dizendo que estava disposta a ensinar a dama de cabelos vermelhos se ela realmente quisesse, como retribuição pelos biscoitos que ela trouxe. Ao ouvir isso, Celestian ficou radiante de alegria, feliz por poder praticar esgrima e passar tempo com Lilian. De volta ao palácio, Sua Majestade continua dedicando tempo à cozinha, e hoje ele tem a intenção de assar muffins. Com a sugestão das empregadas, Sua Majestade concordou e começou a trabalhar imediatamente. Mas o resultado ainda foi uma bagunça. No entanto, as empregadas continuaram a elogiá-lo pelo trabalho bem feito. Orgulhoso de seu trabalho, Kyle pensou consigo mesmo que queria ver Lilian comê-lo em breve. Voltando à propriedade de Macallian, Celestian mais uma vez passa para visitar Lilian, trazendo presentes junto com ela. Assim como de repente, o imperador também passou pela propriedade para visitá-la. Os três estão agora sentados na sala de estar quando Lilian percebe que Sua Majestade também trouxe presentes para ela. Celestian foi rápida em criticar o trabalho de Kyle, vendo como estava queimado e que Lilian não deveria comer coisas assim. Mas nossa heroína, sendo gentil como é, não deu importância ao que Celestian disse e deu uma mordida nos muffins de Kyle. Assim que ela fez isso, ela tossiu e percebeu que a massa estava mal cozida e o exterior estava queimado. Vendo sua reação, Kyle percebeu que Lilian deve ter comido à força a comida que ele preparou, o que levou a uma pausa constrangedora na sala. Não importa, o imperador prometeu que fará melhor com o prato de amanhã. Da próxima vez, e sem que eles percebessem, já estava tarde. Celestian apontou que Kyle passa tempo demais na propriedade de Lilian, considerando que ela é uma mulher solteira. Para isso, Kyle disse que pretende levá-la para a cama, mais uma vez dizendo algo que poderia ser mal interpretado por muitos. Mas nossa heroína foi rápida em explicar que tem algo a ver com colocá-lo para dormir. Como ainda não se sabe que Lilian tem o poder de fazê-lo dormir, nossa heroína pede a Celestian para manter isso em segredo, ao que essa última promete. Contanto que Lilian volte para a propriedade para ter uma festa do pijama com ela. Feliz com a oferta, Lilian não pôde deixar de se sentir feliz, já que seu segundo personagem favorito no livro passará tempo com ela. Mas Kyle interveio rapidamente e recusou sua oferta antes mesmo que nossa heroína pudesse dar uma resposta. No dia seguinte, o Conde Ellen, que agora é um marquês, é mais uma vez convocado pelo imperador, mas por um motivo completamente diferente. Ele quer destruir sua casa. E pelo que parece, o imperador está bastante sério sobre isso. Então, Marquês perguntou primeiro o motivo dele querer fazer tal coisa. Para isso, Kyle argumentou que ao destruir sua casa, Celestian não poderá mais fazer uma festa do pijama para Lilian. E ao mencionar isso, o comandante finalmente se lembrou dos planos de sua esposa de convidar nossa heroína para a propriedade deles. Além disso, sua esposa parece ter simpatizado com Lilian. Mas como Celestian já prometeu à nossa heroína, o comandante pensou que não poderia voltar atrás na promessa que fizeram. Felizmente, o Marquês pensou em uma maneira de convencer o imperador a cancelar seus planos de demolir a casa do primeiro. Ele argumentou que Lilian é perspicaz, então se algo acontecesse de repente que causasse o cancelamento da festa do pijama, ela deduziria facilmente que é obra do imperador. Além disso, ele explicou que a relação de Celestian com Lilian é semelhante à de uma amiga próxima, enquanto Kyle poderia se casar e unir Lilian a ele em pouco tempo.
Convencido com o que o Marquês disse, Sua Majestade cancelou seus planos de demolir sua casa e dispensou o comandante. No final, Celestia e Lilian puderam fazer uma festa do pijama. E ao retornar do evento, nossa heroína foi direto para o Palácio Imperial. O imperador estava curioso para saber o que eles fizeram, e Lilian apenas disse a ele que conversaram a noite toda. Mas Kylie mudou rapidamente de assunto para o próximo casamento deles, já que eles precisam fazê-lo em breve. A chefe das empregadas acrescentou que Lilian precisa experimentar seu vestido de casamento primeiro. Agora chegou a hora de fazer o imperador dormir. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Hannah perguntou a Lilian se ela gostaria de ver os aposentos que ela usaria quando morasse no palácio. Nossa heroína concordou rapidamente, mas Sua Majestade perguntou se era possível apenas compartilhar o quarto, especialmente porque sua cama é bem grande. Ao ouvir isso, Lilian contradisse a sugestão de Kylie e mais uma vez lembrou a ele que eles só ficarão casados por 1 ano. E por causa disso, ela decidiu usar aposentos separados, o que mais uma vez deixou o imperador desanimado. Mais uma vez, o imperador procurou o conselho do Marquês Allen. Este primeiramente o parabenizou pelo próximo casamento. No entanto, Kylie parecia preocupada em vez de feliz, especialmente porque Lilian se recusa a abrir seu coração para ele. Pouco sabia Kylie que na propriedade de MC Callian, Lilian também estava pensando muito sobre o casamento. Tanto que estava muito distraída enquanto ajudava Celestia no treinamento de esgrima. Observando a preocupação da nossa heroína, Celestia ofereceu um ouvido atento e perguntou sobre o que ela estava pensando tão seriamente, inclusive se estava preocupada com a cerimônia de casamento. Lilian explicou que não é que ela não goste disso. Ela conseguiu proteger os Miquelian de serem exterminados e sobreviveu ao final. Além disso, o marido de Celestian também conseguiu sobreviver. No entanto, Lilian revelou que estava incomodada com a reação de Kylie quando ela mencionou que eles teriam quartos separados. Além disso, há outras coisas com as quais nossa heroína está preocupada, como a possível aparição de Salah, que foi introduzida após a família McKellen ser exterminada. Ao perceber a reação de Lilian, Celestian perguntou se ela queria fugir com ela para algum lugar. Lilian respondeu que seria mais fácil se fosse assim. No entanto, ela lembrou-se das vidas que conseguiu salvar e assegurou à amiga que ficaria bem e a informaria se as coisas dessem errado naquela noite. Antes de colocar Kylie para dormir, Lilian perguntou se o imperador estava preocupado com ela. Kylie respondeu perguntando se ela já havia pensado em beijar sua testa. Lilian entendeu mal a pergunta, pensando que ele estava preocupado em perdê-la, o que o faria ficar sem dormir novamente. Mas mais importante do que isso, Sua Majestade perguntou se ela havia pensado em como seria o relacionamento deles depois do casamento. Lilian assegurou que cumpriria sua promessa de beijar sua testa todos os dias. Lembrou-se que a razão pela qual ele se tornou obsessivo em primeiro lugar foi porque não conseguia dormir. Ao ouvir sua resposta, o imperador simplesmente virou-se e foi para a cama sem dizer uma palavra. Pouco Lilian sabia que o imperador sofria muito com sua recusa em abrir seu coração para ele. Com Lilian se mantendo fechada, o imperador fica emburrado em sua cama, e se ela continuar assim, o relacionamento deles não irá progredir. Antes que ele percebesse, 1 ano se passou e Lilian logo pedirá o divórcio e buscará a felicidade em outro lugar. Ele não entende por que ela age assim com ele, mas com Celestian, ela é aberta e amigável como sempre. Mais importante do que isso, Kylie não entende por que ele está agindo dessa forma por causa de Lilian em primeiro lugar. No dia seguinte, toda a frustração de Kylie se manifestou quando ele voltou a ser um tirano com seus súditos, enquanto se enfurecia com os relatórios. Sua Majestade seguiu em frente com o custo de construção do Grande Canal. No entanto, seus súditos não puderam fornecer uma resposta específica, implorando-lhe mais tempo para reunir mais dados. Ele deu-lhes 4 dias e pouco antes que ele pudesse se enfurecer novamente, um de seus conselheiros trouxe à tona o assunto de informar a imperatriz quanto custará o grande casamento, bem como sua escala. Além disso, o conselheiro também disse que eles precisam tratar a família da imperatriz com as formalidades adequadas para solidificar a posição do tributo no mundo.
Vários conselheiros concordaram, dizendo que eles precisam fazer os máximos preparativos para evitar um divórcio dentro da família imperial. Com a menção disso, as engrenagens começaram a girar na cabeça de Kali e seu humor melhorou muito. Quanto a Lilian, ela agora está sendo ajustada para seu vestido de casamento, com Leyland e Celestian presentes. Enquanto o alfaiate anota os ajustes que precisam ser feitos, Celestian se encanta com ela, enquanto Leyland pergunta quando será o casamento. Lilian respondeu que ainda estão decidindo quando será a data do evento. De repente, Celestian se aproximou dela e disse em tom baixo que ela era boa demais para o imperador. Mesmo assim, ela expressou suas felicitações, já que é um evento alegre. Leyland não consegue deixar de ficar emocionada com o pensamento do casamento de sua irmã. Além disso, Leyland disse à nossa heroína que ela prontamente a trará de volta para casa se algum dia ver Lilian infeliz, mesmo que seja um pouco. Tocada pela devoção de sua irmã mais velha, nossa heroína não pôde deixar de chorar enquanto as duas irmãs se abraçavam. De volta à propriedade de Miquelian, o imperador entrega uma carga de ouro, as melhores peças de joias e muitos itens preciosos, que foram recebidos por Bastion. Segundo um dos funcionários, era o presente de casamento do imperador para Lilian, e ele está profundamente apaixonado por ela. Vendo tudo isso, Bastion não pôde deixar de sentir frustração mais uma vez com o pensamento de sua irmã se casando em breve com o imperador. Seguindo em frente, o palácio está bastante ocupado e animado com o próximo casamento do imperador. Em todos os lugares, as criadas podem ser ouvidas falando sobre a futura imperatriz e que tipo de magia ela usou para fazer Kali se apaixonar por ela. Praticamente todos estão de bom humor, exceto por uma figura que tem longos cabelos prateados e os mesmos olhos verdes do imperador. Para ele, nossa heroína parece apenas uma donzela comum. Mas ele pensa consigo mesmo que se ele puder conquistar Lilian, então vale a pena o esforço de falar com ela. Falando em Lilian, nossa heroína está ocupada praticando esgrima mais uma vez quando, de repente, essa figura misteriosa apareceu em sua propriedade. Ao ver sua silhueta, nossa heroína rapidamente se lembra do diálogo desse personagem, que não é outro senão o príncipe imperial do Império, Sulan Kaldorf. Enquanto ele estava prestes a pedir a Lilian para conversar rapidamente, nossa heroína foi rápida em recusá-lo, lembrando que seu personagem odeia Kali, especialmente desde que sua amante tirou a própria vida quando foi rejeitada pelo imperador. Além disso, Sulan também expressa abertamente seu ódio por outras pessoas, por isso ela não gosta dele. Pelo menos, nossa heroína queria ajudar Celestian, mas não Sulan. A ganância do Duque serviu como um lembrete para Lilian, por isso ela decidiu ignorá-lo a todo custo e estar sempre em guarda. Todos os truques sujos que Sulan usou em Lilian, seja usando um feitiço de transporte, um feitiço de escuta, até mesmo veneno, ele até contratou ladrões para invadir sua casa, mas Bastion os pegou, enfurecendo ainda mais Sulan. E finalmente chegou a isso, ele lidará pessoalmente com Lilian. No dia seguinte, Lilian visitou a propriedade de Mark Ellen, onde foi recebida por Celestian, que está mais do que feliz em ter nossa heroína de volta em sua casa. Enquanto as duas senhoras caminhavam juntas em direção à residência do Marquês, Lilian pensou consigo mesma que podia sentir uma presença que a seguia há algum tempo e presumiu que devia ser Sulan. De repente, Lilian parou de andar e disse a Celestian que gostaria de passear um pouco mais pela propriedade. Enquanto fazia isso, nossa heroína pensou que agora Sulan deve estar bastante irritado por ter esgotado muito esforço tentando chegar a Lilian, mas sem sucesso. Enquanto caminhavam pelo jardim, Celestian trouxe curiosamente o assunto de que Lilian às vezes luta com os cavaleiros imperiais. Ao mencionar isso, nossa heroína perguntou se a senhora de cabelos vermelhos também queria tentar lutar também. A princípio Celestian recusou, dizendo que era apenas uma iniciante com a espada, mas Lilian prometeu controlar sua força, por isso a primeira cedeu. Eventualmente, as duas senhoras rapidamente trocaram de vestidos por roupas adequadas para a esgrima, e em pouco tempo, ambas estavam equipadas com suas espadas de madeira. Lilian provoca os outros, dizendo que o primeiro a atacar determina o vencedor em cada luta, então Celestian prontamente avança em direção a ela sem pensar muito. Suas espadas se chocaram por um tempo antes de nossa heroína desarmar seu oponente com a espada de madeira voando alto no ar e caindo nos arbustos.
Assim que ela cai, um estrondo alto pode ser ouvido, e um homem geme um pouco antes de repente ficar quieto. Celestian ficou chocado ao descobrir que alguém estava escondido ali, enquanto Lilian pensava que a figura deve ter usado um feitiço de transporte, já que ela ainda podia sentir as ondulações na mana. Agora que chegou a isso, nossa heroína insta Celestian a fortalecer suas guardas e defesas. Especialmente porque os inimigos que Lilian pensou não são gentis o suficiente para mirar apenas nela. De volta ao estudo de Sulan, o homem de cabelos prateados geme de dor, enquanto um grande caroço se forma em sua cabeça. Mais uma vez, ele está irritado com o fato de nada estar dando certo para ele. Enquanto ele estava tendo um ataque de raiva, um de seus homens voltou antes de ser pego pelos homens de Celestian. Mas pensando sobre isso agora, Lilian parece saber que está sendo seguida pelos homens dele. Apesar de seus melhores esforços para se esconderem, por causa disso, ele não pode deixar de pensar que nossa heroína é uma oponente formidável. Enquanto isso, Sua Majestade continua assando com Lilian em mente. Pouco depois, Sulan decidiu passar e visitar Kali. O ex-imperador logo percebeu que houve uma mudança na expressão do imperador em relação a antes. Com sua magia, ele questionou a visita de Sulan. O outro respondeu que só queria verificar Kali. Mas no fundo, Sulan pensou que era a primeira vez que ele saía de sua propriedade desde que seu amante, Porsche, faleceu. De repente, Sulan é distraído pelo biscoito colocado na mesa. O imperador disse com orgulho que ele fez na esperança de ser um bom marido. Mas Sulan nunca tocou na comida e rapidamente se desculpou. Assim que ele sai da vista do imperador, Sulan não pode deixar de sentir falta de Porsche ainda mais. Segurando o lenço do amante falecido com saudade. Agora, quanto a Lilian, convites para sua presença começaram a chegar assim que a notícia saiu de que ela se casaria com o imperador. Nossa heroína recusou todos esses convites, exceto um, o Marquês Locke. O Marquês Locke era um velho que vivia junto com sua esposa e era muito humilde. Mas a razão pela qual nossa heroína os escolheu é porque eles são os menos gananciosos de todos os nobres. Durante sua estadia na residência, Lilian narrou aos visitantes como ela e o imperador se apaixonaram. Embora não houvesse verdade no que ela falava, já que tecnicamente era off the record. Então à noite, Lilian suspira aliviada e desfruta de uma brisa agradável de uma das varandas do palácio. Quando de repente é abordada por um homem que se apresenta como Marin Vayak. Nossa heroína pensou que definitivamente fechou a porta da varanda. Então parece que o homem se forçou a ter uma audiência com Lilian. E quando ele estava prestes a perguntar algo a ela, ela rapidamente o rejeitou. Irritado com o quão difícil ela estava sendo, ele até tentou chantageá-la, dizendo que ela era filha de uma empregada. Mas ainda assim, Lilian não cedeu e o recusou. Pensando que tinha vantagem, Marin exclama que ela deveria se humilhar. Especialmente porque ela veio de uma empregada humilde, e principalmente na presença do príncipe Sulan. Mas Lilian rebateu sua afirmação, dizendo que ela não sabe nada sobre essas coisas por causa de suas origens humildes. Se algo é um crime grave difamar a família real. Maron ficou alarmado ao ouvir isso. Lilian continuou com sua ameaça, instando-os a expô-la, mas também os alertando que ela não pode garantir sua segurança no final. Por causa disso, Maron implora rapidamente pelo perdão do príncipe enquanto Lilian se retira. Agora que ele tem Marin em suas mãos, Sulan diz ao outro que ele deve implorar se quiser misericórdia. Sulan é muito mais indulgente com animais, especialmente cães. Por causa disso, Maron não teve escolha senão agir como um cachorro na presença do príncipe imperial. Lilian continuou cumprindo seus deveres de noiva até que finalmente restou uma última pessoa para conhecer, o amante de Leylan, Saej. Pensando na história original, nossa heroína pensou que não havia descrição de Sage, mas ficou surpresa ao descobrir que ele realmente existe. Enquanto ela e Leylan se sentavam com ele na sala de estar da propriedade, Sage foi rápido em cumprimentar Lilian com parabéns e estava bastante animado também, já que era a primeira vez que os dois se encontravam. Felizmente para ele, nossa heroína também está feliz em conhecê-lo e até preparou um assento para ele no casamento, para sua alegria.
e ele está bastante animado com a perspectiva de pegar o buquê com o casamento deles acontecendo em algum momento do outono. Acontece que Sage é um homem bastante falador, e Leyland teve que ameaçar colocá-lo para dormir apenas para fazê-lo calar a boca. Agora que ele está em silêncio, Leyland apresentou o presente de casamento de seu amante para Lillian, um lenço com bordado floral feito pelo próprio Sage. Lillian agradeceu a ambos pelo presente, com Sage dizendo à nossa heroína para passar em sua loja em algum momento, já que ele estava mais do que disposto a trabalhar no bordado de seus vestidos. Como o casamento era o evento mais esperado por muitos, os preparativos aconteceram muito rapidamente. E porque todos estavam animados, o casamento deles aconteceu um mês antes do planejado. Lillian e Callie se casaram ao ar livre com muitos convidados presentes, já que o imperador queria o máximo de convidados possível. Vestida com um belo vestido branco, Lillian caminhou pelo corredor sem acompanhante. Mas Callie só podia olhar para ela com tanto amor e saudade em seus olhos. Mais do que um casamento, esse evento poderia ser chamado de cerimônia de coroação, já que nossa heroína seria coroada como imperatriz antes dos dois se casarem. E havia uma boa razão para isso, para que as pessoas soubessem quem era a imperatriz. Tudo estava indo bem até que de repente Lillian quase tropeçou e caiu. Se não fosse pelo imperador, que estava observando cada movimento dela de perto e conseguiu pegá-la em seus braços no último minuto, todos estavam impressionados e se sentiram alegres ao ver o gesto romântico. Se houvesse alguém no evento que não estivesse plenamente satisfeito, esse alguém seria Bastion. Ele ainda não conseguia se libertar do encanto de Lillian, mesmo após todo esse tempo. Contudo, ele exerceu autocontrole e não interrompeu a cerimônia em momento algum. Logo, a solenidade teve início e os dois proferiram seus votos enquanto o bispo conduzia a celebração do casamento. No íntimo de Lillian, uma voz lhe sussurrava que a única razão pela qual Callie a desejava era devido às suas habilidades, mas, mesmo assim, ela nutria uma tênue esperança enquanto a cerimônia transcorria. Nesse instante, o bispo instruiu-os a trocar as alianças, e em seguida Lillian e Callie compartilharam um beijo para selar a união, ainda que Callie temesse adormecer a qualquer momento. Mais tarde naquela noite, os recém-casados se recolheram na cama de Callie, mas a mente de Callie estava ocupada com o beijo que trocaram. Ele se questionava por que não tinha adormecido, e ao descobrir que o toque dos lábios anulava o efeito do feitiço da fada, sua mente estava em turbulência. Callie ainda estava tentando organizar seus pensamentos quando Lillian pediu que ele a auxiliasse a retirar o vestido, visto que as criadas já tinham se retirado para a noite. Agora vestidos com suas roupas de dormir, Lillian convidou Callie a se juntar a ela na cama, assegurando-lhe que cumpriria com o dever que havia prometido. Entretanto, o imperador interpretou erroneamente suas palavras e presumiu que pelo menos realizariam o que é esperado de casais recém-casados. Antes que ele pudesse expressar sua expectativa, Lillian já havia beijado sua testa, induzindo-o a um sono profundo antes que ele pudesse protestar. O único pensamento de Callie foi que talvez devessem ter conversado um pouco, dada a natureza da noite. Na manhã seguinte, Lillian foi conduzida diretamente ao palácio da imperatriz, onde várias criadas já aguardavam ansiosamente para atender às suas necessidades. Todas demonstravam grande entusiasmo com a chegada da nossa heroína, exaltando como tudo estava impecável e prontas para servi-la. Lillian agradeceu sinceramente a elas por seus esforços e solicitou gentilmente que a conduzissem aos seus aposentos. Ao contemplar seus aposentos, Lillian ficou surpresa com o quão espaçosos e ricamente decorados eram. Ela exclamou que poderia residir ali indefinidamente, mas Ana interrompeu para afirmar que esse era precisamente o plano. Momentaneamente Lillian esqueceu que seu casamento com Callie tinha uma validade de apenas 1 ano, mas Ana mudou rapidamente o foco da conversa. Após uma rápida inspeção, nossa heroína se permitiu repousar na cama por um momento. A chefe das criadas, contudo, informou que havia uma última escolha a ser feita, a seleção de sua própria criada. Assim, Ana prontamente forneceu uma lista das candidatas em potencial, todas provenientes de famílias nobres. Lillian considerou que escolheria alguém simples, alguém sem um histórico ou conexões familiares impressionantes. Sua razão era evitar uma torrente de pedidos incessantes. Por fim, optou por uma criada com olhos verdes e cabelos castanhos presos em 2 coques.
Quando Ana saiu para buscar a criada escolhida, esta ficou extremamente grata e surpresa por ter sido selecionada pela imperatriz, especialmente por sua aparência e habilidades consideradas medianas. A criada, chamada Daisy, foi conduzida aos aposentos de Lilian. Após uma reverência e um cumprimento cordial, Daisy se juntou a Lilian, sentando-se à sua frente enquanto a imperatriz saboreava uma xícara de chá. Daisy percebeu que nossa heroína era mais acolhedora e descontraída do que imaginava, contrariando a impressão inicial de frieza e distância. As duas conversaram por um tempo e Daisy, curiosa, indagou por que Sua Majestade a havia escolhido. No entanto, Lilian simplesmente respondeu que não havia nada de errado em escolher alguém simples. Além disso, nossa heroína elogiou o nome da criada, o que deixou Daisy ainda mais encantada. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Kali havia acabado de concluir suas obrigações. Observando que o imperador encerrara seu dia, Ana perguntou se ele desejava ser acompanhado às suas câmaras de dormir. Ele recusou a oferta, alegando que iria ao palácio da imperatriz para encontrar Lilian. Falando no palácio da imperatriz, Kali tinha lembranças sombrias do lugar, especialmente quando era dominado pela presença austera de sua mãe. No entanto, a atmosfera havia mudado consideravelmente. Mesmo assim, Sua Majestade não conseguia evitar relembrar a rígida educação de sua mãe, que usava punições quando o considerava preguiçoso em seus estudos. Essas memórias atormentavam a mente de Kali, fazendo-o estremecer. No entanto, tudo isso desapareceu assim que ele avistou Lilian, a nova imperatriz que transformará o local em um lugar de calor e conforto. Nossa heroína simplesmente informou ao imperador que ele chegou na hora certa, e quando Daisy os deixou a sós, Lilian se jogou na cama. Ao vê-la fazer isso, Kali perguntou se ela estava se sentindo mal, mas Lilian apenas respondeu que estava cansada devido à sua caminhada durante o dia. Ela prontamente fez um gesto para que ele se deitasse na cama, oferecendo-se para ajudá-lo a relaxar. No entanto, em vez disso, Kali surpreendeu-a ao oferecer uma massagem. Ela aceitou a gentileza dele e em pouco tempo adormeceu no meio do imperador, que estava lhe proporcionando uma massagem. Com ela adormecida, Kali aproveitou o momento para admirar sua forma adormecida, refletindo sobre como isso era uma novidade para ele. Ele também compartilhou com a adormecida Lilian que costumava odiar as noites devido à maldição da bruxa, mas agora, tudo havia mudado. Ela o havia transformado e o palácio, outrora frio, também havia se aquecido com sua presença. Na manhã seguinte, nossa heroína acordou assustada, encontrando Kali deitado ao seu lado. Ao perceber que não o havia colocado para dormir na noite anterior, ela perguntou a Kali se ele gostaria de dormir agora. No entanto, ele já havia se levantado e incentivou-a a descansar um pouco mais. Lilian se desculpou, mas ele a perdoou prontamente, afinal, era apenas um dia. Ele prometeu voltar à noite, e Lilian prometeu colocá-lo para dormir dessa vez. Infelizmente, Sua Majestade estava tendo dificuldade em funcionar adequadamente devido à falta de sono. Ana sugeriu que ele tirasse uma soneca, mas Kali explicou que levaria pelo menos 7 horas para conseguir dormir. A chefe das criadas mencionou que uma vez perguntou a Lilian sobre suas habilidades e descobriu que a imperatriz podia fazê-lo dormir por um curto período de tempo com um beijo na mão. Kali ficou surpreso ao ouvir isso e se aproximou de Lilian novamente, pedindo-lhe que usasse sua habilidade para ajudá-lo a descansar, mesmo que fosse por um curto período de tempo. A história ainda tem muito a revelar, e Lilian logo descobrirá mais. Este é o ponto em que o segmento do Manha termina. Se você gostou desta história e deseja que continuemos, por favor, deixe um comentário abaixo com o nome Lilian.